Olá, eu sou João Batista e vim trazer para você uma palavra da parte de Deus, uma palavra poderosa, interessante e que tem o poder de transformar a tua vida e a vida daqueles que te cercam. Presta atenção nesse vídeo, fica até o final, porque além dessa palavra impactar a tua vida diretamente, você vai receber uma poderosa oração que vai também fazer toda a diferença na tua vida. A palavra de hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 26, no verso 36, que tem por título Jesus no Getsemane. Essa é uma parte onde Jesus está orando a Deus e falando com Deus sobre o sofrimento que estava por vir ali naqueles momentos ali. Não é nos dias vindouros, é naquele momento ali em que os soldados estavam vindo junto com Judas para prendê-lo. É naquela hora que ele soa gotas de sangue, porque ele estava em intensa amargura, pedindo para Deus para o livrar daquele cálice. E é muito interessante o comentário que tem aqui nessa minha Bíblia de estudo, onde a gente vai aprender um negócio muito interessante. Presta atenção, hein? No verso 36 do capítulo 26 do livro de Mateus diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. A vida de Jesus aqui na terra sempre esteve envolvida em oração. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Olha que interessante. Ele sabia o que estava por vir. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É essa palavra aqui que eu quero dividir com vocês. Porque eu teve um lampejo, sabe, na minha mente, quando teve uma pessoa que ela falou assim, do nada eu ouvi ela falando assim, quando eu estava no grupo de louvor que eu toco contrabaixo, e a gente estava ensaiando e teve uma professora que falou assim: Jesus também não queria fazer tudo que Deus mandou ele fazer. Tinha coisas que ele não queria fazer. Ele não queria morrer. Ela falou assim, veja bem, ele não queria morrer. Mas, no entanto, ele obedeceu a Deus. Ele não orou pedindo para Deus para livrar ele da morte, daquele momento? E, no entanto, ele fez o que tinha que ser feito. Talvez, eu penso que nem ela, não que Jesus tenha realmente pedido para não morrer. Aí, nesse sentido, eu concordo um pouco com o que está escrito aqui nesse estudo, aqui nesse comentário, nessa explanação sobre essa palavra, principalmente sobre esse versículo 39, onde diz que Jesus fala: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui na Bíblia de estudo, diz um comentário assim, olha só que interessante. O que Cristo quis dizer com este cálice tem sido assunto de muita discussão e debate. Eu não esperava que estaria escrito dessa maneira, mas olha só, presta atenção nisso. É duvidoso que Cristo estivesse orando para ser salvo da morte física, porque era a razão pela qual ele veio à Terra. Ele havia se preparado durante a vida inteira para concluir esta missão, morrer pelos pecados da humanidade. É mais provável que Jesus estivesse orando para ser poupado da agonia da separação de Deus, o Pai. A separação que é a pena máxima para o pecado, que ele teria que suportar, já que, literalmente,
levou a culpa e a punição de todos os pecados sobre si mesmo. À medida que Cristo orava, sabia que a sua morte física seria aceita como um pagamento total pelo pecado, mas o aspecto espiritual da morte, a separação do Pai, era muito mais preocupante e terrível. No entanto, Jesus orou: não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele então se comprometeu a suportar tanto a morte física quanto a separação espiritual de seu Pai Celestial, a fim de garantir a nossa salvação espiritual. É evidente que o Pai ouviu sua oração e lhe deu forças para beber o amargo cálice que estava destinado a receber. Olha só que interessante. O que eu peguei quando essa professora de música falou lá no ensaio, e mesmo quando eu li aqui, o que eu achei interessante, que é fundamental para a nossa vida, não só a vida cristã, mas a vida nesse planeta, é entender que Jesus também, ali como Filho de Deus, mas também como um ser humano, ele teve um momento de ele, não é que não concordar com o Pai, mas de debater numa boa, de conversar, de argumentar. Ele pediu para Deus passar esse cálice dele, né? O interessante é que nessa Bíblia aqui, eles querem dizer que seria... que não faria sentido Jesus pedir para Deus livrar ele da morte. Aqui nessa Bíblia de estudo, eles estão falando, ó, é mais provável que Jesus estivesse orando para ser poupado da agonia da separação de Deus, o Pai, a separação que é a pena máxima para o pecado, que ele teria que suportar, já que literalmente levou a culpa, a punição de todos os pecados sobre si mesmo. É mais provável que Jesus estivesse orando para ser poupado da agonia da separação de Deus, o Pai. Você sabia que muitos estudiosos, eles têm por argumento que a morte, o inferno, na verdade, ele é... porque na Bíblia diz que existe a segunda morte. A pessoa morre, Deus ressuscita, que ele vai ressuscitar a todos, e ali tem pessoas que vão entrar no reino dele e pessoas que vão morrer de novo. A segunda morte. E essa segunda morte aí, ela que é terrível. E os estudiosos dizem que essa separação de Deus, que é, na verdade, o inferno, né? Aonde esse tormento, essa agonia, porque diz na Bíblia também muitas vezes, e o próprio Jesus fala, que as pessoas vão entrar no reino de Deus e vai ser fechado os portões, e lá fora haverá pranto e ranger de dentes. E é a separação. É a pessoa entender e perceber o que ela perdeu por causa de nada, né? Por causa de besteiras passageiras. Aquele velho ditado, 5 minutos de prazer e uma vida inteira para se arrepender, né? Toma cuidado com isso, viu? Aí o interessante, né, que eu vejo é que Jesus, ele não veio fazer o que ele queria. Você vai me entender. Claro que ele foi voluntário e ele quis sim dar sua vida pela humanidade. Mas mais do que ele queria, ele veio obedecer a Deus. Ele veio fazer a vontade de Deus. Tanto que a gente vê aqui, nesse versículo, que ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não interessa se ele estava pedindo, então tudo bem. Não é, né, tão viável que ele estivesse pedindo para não morrer. Que fala assim, ó, é duvidoso que Cristo estivesse orando para ser salvo da morte física, porque ele veio para isso. Fala que é duvidoso, né? Mas só que eles dizem aqui, né, é mais provável... Eu estou falando pela terceira vez, né? Mas só para a gente entender que legal. É mais provável que Jesus estivesse orando para ser poupado da separação, né, de Deus. Mas ele estava pedindo. Concorda? Tá claro aqui. Ele estava pedindo uma mudança ali de planos, né? Pai, por favor, passa de mim esse cálice se possível.
Mas aí ele pega e nos ensina uma coisa fundamental para a nossa vida, né? Para ter sucesso, como em si, em ter Deus como amigo. Porque Deus, mais do que o teu Deus e o teu Pai, Ele quer ser teu amigo, íntimo, teu melhor amigo, né? Por isso que Ele veio ali na pessoa de Jesus Cristo para poder ter para ficar mais próximo de você. E Jesus, Ele veio e aqui Ele nos ensina, fala assim, pessoal, teve coisas que eu até pedi, né, para Deus me livrar, mas no final das contas eu estava ali disposto a obedecê-lo porque eu sabia que valeria a pena, né? Quando dizem que Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que valeria a pena, né? É isso que você tem que ter na sua mente. Isso é o capacete da salvação. Agora, olha só que bacana. Aqui, nesse comentário, ele termina dizendo assim, veja Hebreus capítulo 5, versículo 7. Aí eu fui lá, né? E olha só o que tem lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Fala sobre o Getsemane, né? Fala assim, o qual nos dias da sua carne, está falando de Jesus, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte. Peguei agora junto com você, hein? Olha só, talvez a professora não estivesse tão errada, porque olha só o que falou aqui. Foi ouvido quanto ao que o temia, ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Entendeu? Cristo aprendeu a obediência sofrendo mesmo. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Porque é assim, ó. Eu li aqui o 7, o 8 e o 9, mas aqui o estudo nos leva até o capítulo 5, mas o versículo 7 apenas, né, do livro de Hebreus, que diz que o qual nos dias da sua morte oferecendo, aqui fala que foi com grande clamor e muita lágrima, ele pedindo para Deus livrar ele. Só que aí eu falei tudo aquilo lá que a professora falou que Jesus pediu para não morrer, mas o estudo veio e falou assim, é duvidoso que ele tenha pedido para não morrer, mas aqui está escrito que o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. É claro, não tem contradição. A gente tem que ter um coração aberto para entender, né, o que foi deixado escrito para a gente. Porque aqui, quando tu fala foi ouvido quanto ao que temia, significa que Deus deu força para ele conseguir consumar aquilo para o qual ele havia vindo. E tem um comentário sobre esse versículo 7, olha que bacana. Diz aqui, essas palavras, porque o título vem aqui o subtítulo, grande clamor e lágrimas, né? Essas palavras esclarecedoras são diferentes de quaisquer outras encontradas no Novo Testamento, em termos de intensidade para descrever Jesus. Elas provavelmente se referem à paixão e à agonia que Jesus experimentou no jardim do Getsemane, quando suas orações foram tão intensas a ponto de ele suar gotas de sangue. A oração de Jesus foi ouvida não no sentido de que Deus tenha tirado toda a dor e angústia que envolveram a morte de Jesus, mas no sentido de que ele, Deus, mas no sentido de que ele, Jesus, recebeu a graça de Deus para suportar o sofrimento que lhe havia sido designado. Tá vendo?
Ele recebeu força de Deus, graça de Deus. E é isso que Deus está te dando agora. É isso que você tem que buscar das mãos de Deus, graça, sabedoria para passar pelo que tiver que passar. Cabeça erguida e obedecendo a Deus. E aí tem um resultado fabuloso na tua vida, hein? Aí olha só que interessante, hein? Olha Deus falando com você. Haverá momentos em que enfrentaremos provações, dificuldades e sofrimentos. E nossas orações parecerão ficar sem respostas. Em tais momentos, é preciso lembrar que Jesus foi testado da mesma maneira e que Deus nos dará graça suficiente para suportarmos tudo o que Ele permitir na nossa vida e para cumprir os propósitos supremos que Ele tem para nós. Então, em tais momentos, quando você estiver passando por essas dificuldades que parece essa que você está passando agora, sabe o que diz? Que nesses momentos é preciso lembrar que Jesus foi testado da mesma maneira e que Deus, do mesmo jeito que deu para Jesus, nos dará graça suficiente para suportarmos tudo que Ele permitir na nossa vida, para ser cumpridos os propósitos supremos que Ele tem para nós. Os propósitos supremos que Deus tem para você e para tua família. E para a gente encerrar, continuando falando sobre, no 8 aqui fala, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. O negócio com Deus é negócio de homem, meu. Entendeu? Não tem passando a mão na cabeça. Não. Quando Elias pediu, não aguento mais, quero morrer, o anjo chegou lá e falou da parte de Deus, Deus mandou um recado para você. Mandou uma botija de água, mandou um pedaço de pão ali e falou, come e bebe, porque a jornada é longa. Vai, levanta, sai, vamos. Não tem, como eu já disse, Deus ele é ação. Jesus é o verbo, ele é a própria ação. Né? O negócio, quando você age, Deus ele reage. E o reagir de Deus na tua vida, ele vem para ficar, para transformar, para mudar. E sempre para melhor. Aí quer ver o que fala sobre esse versículo 8? Diz assim, aprendeu a obediência. E aí vem, Jesus como Filho de Deus em forma humana, aprendeu com a experiência humana o que significa obedecer a Deus diante de intensos sofrimentos e tentações. Olha que interessante. Quer dizer que Jesus ele como forma humana, ele aprendeu com a experiência humana o que significa obedecer a Deus diante de intensos sofrimentos e tentações. Me desculpa ler de novo, mas é maravilhoso demais. Ele não aprendeu através de um processo de tentativas e erros, como nós muitas vezes fazemos. É verdade, eu sou esse aí, porque ele nunca falhou. Ele não teve essa de tentativa e erro, ele veio e fez o certo. Antes ele aprendeu por realmente desempenhar a obediência, obedecendo perfeitamente o tempo todo. Por causa da obediência, ele sofreu intensamente, a ponto de dar sua própria vida. No entanto, nunca cedeu ao pecado, como resultado de sua perfeição. Ele se tornou o Salvador e o sumo sacerdote perfeito, qualificado em todos os aspectos para nos trazer a salvação eterna. A partir do exemplo de Cristo, aprendemos que a obediência fiel a Deus em um mundo corrompido muitas vezes leva ao sofrimento e tem um custo elevado. Quando fala que Jesus veio e de graça Ele nos deu a salvação, né? Mas tudo tem um preço, né? Deus pagou um preço, Ele pagou um preço. E não é diferente na tua vida. Você vai ter que pagar um preço. Todo dia a gente é tentado a dizer sim ou não para situações. E tem dias em que essas decisões elas são têm mais significado, mais peso. Né? A gente tem que aprender com esse exemplo de Jesus, como disse aqui, que ele aprendeu a obediência foi na pancada. Foi no sofrimento, foi na dor, foi com muita angústia, muita lágrima, muito sangue. E quando você se esforça para fazer não aquilo que você quer, mas quando você levanta a cabeça e vai para cima, né,
e procurando sempre fazer o que Deus quer que você faça, e aí tem, como que eu posso dizer? Aí o resultado ele é diferente, né? Ele vem para ficar, para transformar, para mudar, para enriquecer, né? Por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você vai querer fazer o que você quer. E é como eu disse, muitas vezes é 5 minutos de prazer e uma vida inteira para se arrepender. Pega, por exemplo, o adultério. Quando o homem pratica, parece que foi uma coisinha, né? Como diz lá em Provérbios ou em Eclesiastes, que o cara vai lá, faz a situação toda, depois limpa a boca e diz, sabe o que, para si mesmo: eu não fiz nada, mas Deus, ele está vendo. A nossa vida é assim, todo dia é um desafio para a gente ser um pouco mais agradável a Deus, se é que você se preocupa com isso, né? Porque não existe coisa mais importante para você se preocupar na tua vida, acredite nisso, tá? Eu quero deixar uma oração, né, falando sobre essa palavra que a gente leu. O que Deus me der na oração eu vou dividir com você. Abre seu coração, presta atenção e ora junto comigo. O importante é que Deus quer ouvir você. É bom a gente receber oração, mas Deus quer ouvir você, a tua voz, os teus sentimentos, as tuas preocupações, os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas necessidades daqueles que você ama. Ele quer te ouvir. Ele sabe do que você precisa, mas ele precisa te ouvir para ele poder agir na tua vida. Por mais que você receba uma oração, se preocupe em ter o que falar, o que argumentar com Deus, tá? Quando você começa a se preocupar em fazer o que Deus quer na tua vida, você começa a criar história com Deus, começa a escrever uma história com Deus, e aí você tem o que argumentar, o que falar com Ele. E leia a Bíblia, né? Aproveita para, enquanto tu tá vivo, enquanto tu tá viva, aproveita para meditar na palavra, porque a única coisa que tu vai levar nessa vida, dessa vida, se tem algo que você vai levar, é esse conhecimento que Deus proporcionou para você, que está à tua disposição por enquanto e que vai somar muito. Jesus falou para juntar tesouro no céu. O que ele quis dizer com isso, né? Quando chegar lá, vai ter honrarias para pessoas, galardão, vai ter, é uma vida fantástica que você nunca vai poder imaginar. Você nunca, por mais que você imagine coisas milhões e milhões de vezes fantásticas, você nunca vai imaginar o que vai ter lá, porque está escrito que o homem nunca imaginou, nem ouviu nem viu o que tem lá, preparado para aqueles que amam a Deus. Agora vamos orar. Senhor Deus Jeová, Criador do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu santo e bendito Filho, que viveu aqui nesta terra, pisou nesse chão aqui, e que ele, Senhor, como nós, foi tentado em tudo, porém sem pecado, como está escrito. Em nome desse teu Filho Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de existir. O Senhor nos trouxe a existência, o Senhor nos deu a vida, o Senhor tem um propósito aqui nesta vida conosco e muito mais além desta vida. Nesta outra vida que o Senhor vem construindo para a gente, porque a gente sabe que Jesus mesmo disse que o Senhor trabalha até hoje e Ele trabalha também. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te rogamos que o Senhor nos dê a graça que o Senhor deu para Jesus naquele momento ali do Getsemane, quando ele suava sangue, que ele pediu para o Senhor livrar ele daquele cálice. Entendemos que não foi da morte mesmo, porque ele sabia que teria que passar por aquilo. Ou se for também, Senhor,
Eu sei que o importante é que foi fantástico, entender e ver e perceber que Jesus, ele ali na carne, né, ainda na carne, como está escrito aqui na tua palavra, nos dias da sua carne, ele com muito clamor e lágrimas, ele obedeceu ao Senhor. E padecendo muito, situações que muitos de nós não conseguiriam passar, ele, através dessas situações, ele aprendeu a te obedecer, e ele entendeu e ele experimentou que te obedecendo neste mundo corrompido, cheio de situações difíceis e tentações, ele aprendeu que em meio a tudo isso, se te obedecer, o resultado é gratificante. Então, que o Senhor coloque em nosso coração a determinação, a graça da gente se empenhar em fazer a tua vontade em meio a essas dificuldades que a gente está vivendo agora. Dificuldades financeiras muitas vezes, dificuldades na saúde, dificuldades nos sentimentos, nas emoções, na saúde espiritual e mental. Então eu entrego nas tuas mãos o Senhor que criou o céu, a terra e que nos dá o alimento, que o Senhor que nos dá a água, o Senhor que nos dá o alimento espiritual, através da palavra escrita que o Senhor nos deixou aqui, o Teu Espírito Santo, através do sacrifício do Teu Filho, e o Senhor que nos sustenta, né, com um planeta onde ele está girando a toda velocidade e a gente nem percebe isso, e estamos flutuando no espaço, e o Senhor, neste planeta que o Senhor nos colocou, o Senhor preparou tudo que a gente precisa. E a gente vive correndo atrás do vento. O homem, na sua ganância, pega tudo para si e deixa um monte de gente passando necessidade, mas não era para ser assim, porque o Senhor colocou no planeta tudo o que todo mundo precisa, o suficiente. Coloca, Senhor, no coração desse que está ouvindo essa oração, assim como o Senhor se preocupou em dar força para Jesus passar por aquilo, o Senhor se preocupa para dar na vida dessa pessoa a graça suficiente para ela passar por essa situação que ela está passando, de cabeça erguida, tendo a certeza que lá no final o Senhor está esperando ela com a recompensa na tua mão. Nos dá sabedoria, nos dá força espiritual, nos coloca dentro da gente o Teu Espírito Santo, porque com Ele a gente vai poder enfrentar qualquer barreira que tiver nesse mundo. Senhor, olha para essa pessoa que está endividada, que está devendo o aluguel, uma pessoa que tem o seu ente querido numa cama de hospital, ou mesmo numa prisão, numa casa de recuperação, no manicômio, no leprosário. Senhor, tem misericórdia desse que está morando na rua, desse que perdeu a família, desse que perdeu o juízo, desse que perdeu a esperança. Tem misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, desse que não te conhece, desse que não acredita no Senhor, desse que acredita em outros deuses. Tem misericórdia, esclarece, dá sabedoria, conhecimento, entendimento, por tua misericórdia. Olha pelo filho dessa pessoa, esse jovem, essa jovem que está na droga, que está na bebida, né, que muitas vezes está numa FEBEM. Tem misericórdia, Senhor, e mostra para essa pessoa que o Senhor é o Deus que transforma vidas, que transforma pensamentos e que transforma corações. O Senhor que pega o coração de pedra e coloca um coração de carne. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço por esta oportunidade de aprender um pouco mais com a tua palavra, e que por nosso Senhor Jesus Cristo, a tua palavra, Senhor, se cumpra na vida desse que está ouvindo essa oração, que o Senhor vai derramar graça, que o Senhor vai ajudar ele com sabedoria e com teu Espírito Santo a resolver esse e outros problemas que ele estiver vivendo. Que o Senhor vai não só suprir esta necessidade, mas que o Senhor vai surpreender em outras áreas. Mostra para essa pessoa
que só o Senhor é Deus. Senhor Deus Jeová, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, que criou o céu, a terra e tudo que neles há. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Recebe essa palavra, recebe essa oração. Tenha certeza que Deus falou com você hoje e usa este ensinamento na prática, na tua vida. Quando você estiver em dúvida, quando você estiver orando para Deus, pedindo uma solução, lembre-se de falar para Ele assim: que seja feita a tua vontade, Senhor, mas me ajuda a passar por isso de cabeça erguida e não negar o teu nome. Você vai ver quanta coisa Deus ainda pode fazer na tua vida. Ele está falando com você hoje, é porque Ele ainda tem planos para você. Ele quer ajudar você a escrever a tua história, tá? Para que fique escrito lá no teu livro, para que possa escrever o teu nome no livro da vida. O que eu acredito que já aconteceu. Se você está vendo esse vídeo, com certeza o teu nome está escrito no livro da vida. Não deixe ele ser apagado por causa de alguma tentação, por causa de algum prazer momentâneo que a gente vive aqui neste planeta. Seja inteligente, né? E ajunte riquezas, tesouros no céu, porque um dia você vai precisar disso. Que Deus abençoe você e a sua casa. Se você precisa de uma palavra assim na tua vida, se inscreve nesse canal, deixa o like, porque aqui sempre vai ter uma palavra poderosa da parte de Deus para você e para tua casa, e sempre vai ter uma oração, uma direção na tua vida, para que você não fique andando tateando como um cego, mas que você saiba o que você está fazendo e para onde você está indo, tá? Que Deus abençoe você e a sua casa, e até o próximo vídeo.